Bom, pessoal, boa tarde para todo mundo, né? Para quem está assistindo aqui, para quem tá assistindo aqui ao vivo, bom dia, boa noite para quem for ver essa aula gravada depois, em qualquer outro horário, né? Vamos começar então mais uma semana nossa, né? Mais uma aula aí de sexta-feira. E hoje a gente vai tratar de um assunto que é um assunto que eu preciso que vocês prestem bastante atenção. É um assunto que vai exigir bastante aí do aprendizado de vocês, tudo mais, da atenção de vocês. Por quê? Porque hoje a gente vai aprender como é que a gente estrutura um texto, a gente vai aprender tudo que a gente precisa para poder colocar o nosso texto com estrutura certinha e tudo mais. E aquilo que eu falei para vocês desde a primeira aula, nós vamos começar a automatizar algumas tarefas, ou seja, algumas tarefas que a gente provavelmente, quando fosse construir um texto, nós passaríamos a fazer de forma manual. Agora, a própria ferramenta, o próprio Google Documentos, vai passar a fazer para a gente, né? E aí nós vamos ter, então, essa primeira parte falando sobre estrutura de tópicos, certo? E depois nós vamos, então, começar vamos falar sobre outros documentos importantes. Eu vou ensinar vocês como é que a gente pode preparar uma ata, como é que a gente, que é um documento que é muito importante e que, assim como os outros documentos que vocês já aprenderam, pode ser que em algum momento no mercado de trabalho vocês acabem se deparando e aí vocês já vão ter o conhecimento de como produzir esse documento com qualidade. Ok? Bom, vou compartilhar então aqui a minha tela com vocês. Trazer para cá, né? Para não parecer que eu estou olhando para os lados. Vamos lá, trazer minha câmera para cá. Todo mundo está conseguindo ver o slide aí, gente? Vocês estão conseguindo ver? Está aparecendo aí para vocês? E aí, pessoal? Beleza, vamos começar aqui então. Então, hoje a gente vai falar justamente sobre. Vamos começar então falando sobre estrutura de tópicos, né? Bom, vamos lá, vamos começar aqui. Bom, gente, primeiramente, por que a gente deve estruturar um documento, né? Eu sempre pego no pé de vocês, desde a primeira aula, que, principalmente dentro das empresas, um documento, ele não só ele tem que ser bem escrito, mas ele tem que ser entendível por todo mundo que tiver acesso a ele, né? Se eu passo uma informação, se eu faço aqui uma declaração, se eu faço um atestado, qualquer outro tipo de documento, a pessoa que terá acesso a esse documento precisa entender o que está ali escrito, né? Então, isso aí já é uma coisa que desde a primeira aula eu já falo com vocês, né? Mas não só a questão do entendimento, da boa escrita, mas esse texto ele também tem que estar bem estruturado para que assim ele seja lido e não só lido, mas para que ele também seja compreendido de uma forma mais fácil, de uma forma mais tranquila, né? Então, isso que vocês vão pegar agora, principalmente na vida acadêmica de vocês, o que vocês vão aprender hoje é muito importante, né? A vida acadêmica de vocês, principalmente quando vocês forem fazer longos trabalhos e tudo mais, isso aí vai exigir bastante aí desse conhecimento que vocês irão aprender hoje e tudo mais. E é igual eu falei para vocês, algumas das tarefas elas passam a ser automáticas, né? Muitas coisas que vocês demandariam um certo tempo para fazer manualmente, o próprio Documentos Google vai fazer por vocês, certo? Bom, e vamos lá, gente. Inclusive, eu vou abrir um documento aqui para facilitar para vocês. Deixa eu trazer aqui, vou abrir aqui um documento aqui, que eu vou fazer o slide e também vou fazer o documento junto com vocês, tá bom? Vamos lá. Só abrir aqui uma nova janelinha. Uma janelinha aqui. Quem tiver com computador em casa também, pode estar praticando isso aí. Enquanto eu estou fazendo aqui, vocês podem estar praticando também, tá, galera? Eu até recomendo. Vamos lá, deixa eu só logar aqui com o meu documentos Google aqui. Vamos lá, gente. Tá abrindo aqui, tá?
Vamos lá, vou deixar aqui, pronto. Agora eu vou ter uma aba com documentos aberto e também tem uma aba com o nosso slide, tá bom? Então vamos lá, vou vir aqui para o meu documento, certo? Então, gente, primeira coisa, eu posso estar estruturando o meu texto em diversas seções, né? Primeiramente, eu posso estar colocando, lembrando o seguinte, gente, cada seção, ela é uma introdução de algo que eu quero dizer naquele texto. Então, eu posso, por exemplo, colocar uma seção primária, no qual eu tenho o título daquela informação mais importante, e depois eu posso estar montando subseções para que eu possa, então, dissecar aquele assunto, deixar aquele assunto um pouco mais fácil. Como assim, professor? Vamos lá, vamos supor que eu vá fazer um trabalho aqui, eu vou mudar aqui, né? Vamos lá. Eu vou começar a fazer um trabalho e todo trabalho eu sempre começo pela introdução. Então, a minha primeira sessão aqui vai ser justamente a introdução. Então, eu vou colocar aqui o numeral 1 e vou colocar aqui introdução. Percebam, gente, que isso daqui é um título, ok? Só que, por exemplo, vocês são professor, mas o título ele não tem que ficar no meio. Neste caso aqui, não. Nesse caso aqui, nós vamos adotar aqui o alinhamento no formato justificado. Mas espera aí, professor, se é um título, por que esse aqui tem que ser justificado? Por esse detalhe aqui, ó. Isso aqui é uma seção numérica. Então, quando eu tenho seções e subseções dentro do meu texto, eu vou identificar todas elas com numerais arábicos, ou seja, com numerais mesmo, 1, 2, 3, 4, certo? Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que, para deixar o texto bonito, costuma fazer isso aqui, ó. Colocar em numerais romanos. Não façam isso, galera. Coloquem apenas o número mesmo. Então, eu coloquei aqui, introdução. Não vai ficar no meio, não vai ficar alinhado ao centro, por se tratar de uma seção numérica. Porém, nós temos que lembrar daquelas velhas regrinhas que a gente aprendeu de ABNT, como é que a gente vai dispor o nosso título. Então, qual que é o tamanho da fonte aqui? Vamos lá, gente. Que vocês aprenderam lá sobre ABNT. Qual que é o tamanho padrão de fonte que eu uso, gente? Responda aí no chat para mim. Isso, Maria Isabel, perfeito. Fonte tamanho 12. Aqui, ó, isso, Arthur, perfeito. Ó. Aqui vocês estão vendo que ela está no tamanho 11, então, obviamente, que eu tenho que aumentar o tamanho dessa fonte aqui. Ó. Aumentei. Outra coisa, por se tratar de um título, obrigatoriamente ele tem que estar em negrito, certo? Então, eu já tenho aqui o título da minha sessão primária, né? Se fosse somente uma introdução sem estar dividida, eu poderia muito bem colocá-la no meio aqui, ó. Estaria certo. Porém, aqui, gente, eu estou tratando com o quê? Eu estou tratando de uma divisão por tópicos. Eu tenho uma estrutura de tópicos, no qual eu vou ter tópicos mais importantes, no qual eu vou dividir. Então, neste caso aqui, eu vou tirar essa formatação e vou colocar um numeral, no qual eu vou hierarquizar, então. Opa, ponto não, tá, gente? É só, ó, e o espaço. Então, eu vou colocar aqui, eu já criei o título da minha sessão primária. Todo mundo entendeu essa parte até o momento, gente? Tranquilo? Tem alguma dúvida? Eu posso seguir? E aí, pessoal que está aí assistindo ao vivo, posso seguir? Beleza. Só que aí eu quero dividir o assunto dessa introdução, gente. Eu quero colocar um assunto, tipo, vamos lá. Colocar tipo assim, ó. Eu vou criar qual que é o contexto daquele trabalho que eu vou trabalhar e qual que é o problema que eu tenho para ser discutido. Então, eu criei uma seção secundária, né? Essa seção secundária, vocês estão vendo que eu tenho aqui um número, 1.1. Obrigatoriamente, o que isso significa? Que esse tópico aqui, obrigatoriamente, ele faz parte deste primeiro. Não é um tópico separado, certo? É uma estrutura que está dentro da introdução, ou seja, o contexto e o problema, obrigatoriamente, eles estão dentro da introdução. Por isso que eu vou colocar esse número aqui, ó, 1.1. Faz parte disso daqui, ok? E professor, qual que é a diferença que eu vou ter aqui, no caso, na formatação? A diferença que eu vou ter é a seguinte. Eu vou manter a fonte Arial, vou manter o tamanho 12, porém, o que eu vou mudar aqui? Eu vou tirar o negrito. Entendeu? Vamos supor, por exemplo, que isso daqui seja um trabalho sobre a guerra na Ucrânia, por exemplo. Então, eu coloco aqui a introdução do meu trabalho, mas aí, dentro da introdução, eu vou dividir essa introdução em várias partes.
Então, eu vou até mudar esse título aqui, para a gente ter um assunto real, por exemplo. Ó, vou colocar aqui, contexto histórico. Eu fiz uma sessão secundária. O contexto histórico ele está dentro da introdução. Eu quero, por exemplo, criar um outro subtópico dentro da introdução. O que eu vou colocar? 1.2. Enquanto tiver o 1 sendo o primeiro numeral, significa que esse tópico aqui ele faz parte da introdução. Ele não está fora. Então, eu vou colocar aqui, ó, relações entre os países na Guerra Fria. Aí não dá não, né, Alex? Ok. Eu fiz um outro tópico que está dentro da introdução, ok? Aí, por exemplo, eu quero fazer um outro aqui, e eu vou colocar aqui, por exemplo, causas do conflito. Ainda está dentro, ok? Só que é o seguinte, aqui eu posso criar uma seção terciária. O que é isso? É uma seção que vai estar junto aqui, que vai estar dentro de outra seção. Então, por exemplo, aqui, eu vou colocar causas do conflito, eu vou colocar aqui, ó, vou criar uma outra seção, ó. Então, vou colocar aqui, ó. Perfeito. Isso daqui vocês estão vendo que é uma seção terciária. Por quê? Porque ela está dentro, eu estou falando não só da introdução, eu estou especificando que eu estou falando das causas do conflito. Aí, professor, e como é que eu faço aqui, ó, para não misturar? É a questão da formatação. Aqui vocês viram que a formatação é a mesma da seção primária. O que vai mudar? O que mudou entre essa seção aqui e essa, gente? Qual foi a única mudança que teve entre a seção primária e a secundária? O que eu mudei na formatação aí, gente? Hein, pessoal? O que foi que eu mudei? Hein, pessoal? Arthur, Maria Isabelle? O que foi que aconteceu? Vocês estão prestando atenção na aula? Não, sim, eu coloquei o ponto e coloquei mais um número, mas na formatação em si aqui, ó, o que foi que mudou? Tem uma diferença aqui entre os dois. O que é? O negrito, exatamente. Agora, para eu identificar aqui entre secundária e terciária, eu preciso também ter uma mudança. O que vai acontecer? A seção terciária aqui, eu não tenho a letra maiúscula. Então, professor, então vou precisar escrever tudo de novo? Não. Vocês vão mudar aqui, ó. Lá em formatar, vocês vão usar aqui essa ferramenta, ó. Texto, uso de maiúsculas e minúsculas. E aí eu vou deixar aqui, ó. Opa, saiu aqui. Todas as primeiras palavras com a letra maiúscula. O que vai acontecer, ó? Eu não tenho mais aquela letra igual tá aqui, né? Então, por exemplo, olha a diferença. Igual, vamos voltar aqui no slide, ó. A primeira, lembrando, tá, gente? Espaçamento é aquele espaçamento que vocês já aprenderam na primeira aula, certo? Como se trata de um parágrafo, o espaçamento sempre vai ser 1,5, ok? Então, vejam aqui, ó. Título de sessão primária, né? Olha só, ele sempre vai ter fonte Arial, tamanho 12, em negrito e com todas as letras maiúsculas, certo? A seção secundária é a mesma coisa, só que o que acontece aqui, eu vou tirar o negrito, igual vocês viram aqui. Igual vocês viram aqui, ó, a mesma coisa, eu vou tirar o negrito. E aqui, por exemplo, se eu pegar uma seção terciária, a seção terciária, gente, prestem atenção que ela geralmente ela funciona em tópicos. Tá voltando aqui sozinho, ó. Eu não tenho texto quando eu tenho sessão terciária, eu geralmente tenho tópicos, que são informações que elas são bem rápidas, bem dinâmicas. E olha só, qual que é a formatação aqui? Eu não tenho a caixa alta, não tenho letra maiúscula e nem negrito, igual vocês viram aqui. Alguma dúvida nessa parte, galera? Tranquilo? O que vocês estão achando? Tá de boa? Arthur, a sua tela também está travando?
Depois, qualquer coisa, se vocês tiverem alguma parte que vocês não entenderam, vocês assistam ela gravada, tá bom? Porque a gravação aqui, ela tá ok por enquanto. Perfeito? Bom, então vamos continuar aqui. Agora, por exemplo, igual, ó, eu falei para vocês, quando eu tenho algum título que ele não tenha, por exemplo, uma estrutura numérica, por exemplo, vou fazer um outro documento aqui, ó. Vou voltar, peraí, vou salvar esse aqui, ó. Salvar ele aqui. Vou abrir um outro documento aqui. Quando eu tenho, por exemplo, algum título, por exemplo, vou fazer um resumo. Vou colocar naquela formatação que vocês já conhecem. Quando eu tenho um que eu não tenho delimitação por números, igual eu tenho aqui, porque no primeiro documento vocês viram que eu tinha lá 1.1, 1.2, 1.2.1, eu tinha uma delimitação por tópicos, uma estruturação. Porém, alguns documentos eu não preciso fazer isso. Então, nesse caso, eu volto àquela regrinha que vocês já conhecem. O título, ele sempre vem com um alinhamento centralizado. O restante, gente, não vai mudar de um para o outro. Eu sempre vou manter a minha fonte 12, Arial e alinhamento justificado. Porém, só o título, então, que eu vou mudar para o meio. Então, nesse caso, ó, uma lista de símbolos, um sumário, uma referência bibliográfica, um apêndice, um anexo. Dentro da BNT, todos esses eu vou colocar o título no meio. O resto, gente, não muda absolutamente nada. Ok? Bom, só um minutinho aqui, pessoal. Deixa eu voltar aqui onde eu estava. Vamos lá. No título sem indicativo numérico, ok? Bom, importante, gente. Galera, evitem isso de vocês colocarem título de uma seção no final de uma folha e separar o texto da página seguinte. Vamos supor, por exemplo, que você fez lá um documento, né? Vou voltar aqui no documento aqui, né? Você fez lá um documento, deixa eu copiar aqui um texto qualquer aqui, para a gente ter uma ideia melhor. Vou copiar aqui um texto, pegar um texto da internet aqui, por exemplo. Só um minutinho aqui, galera. Eu vou pegar um minutinho aqui, deixa eu ver se eu acho um. Peraí, gente, que a internet aqui ela tá um pouquinho lenta. Ó, peguei um texto aqui bem rápido aqui, deixa eu ver se eu consigo copiar ele para cá. Ah, eu não vou conseguir copiar, gente. Então, vamos lá. Vamos supor que eu escrevi um texto aqui, qualquer, né? Deixa eu colocar aqui na formatação correta, né, gente? Colocar aqui com alinhamento justificado. Escrevi aqui um texto qualquer, tal, tal, tal. Vou até copiar aqui, né? Ok. Escrevi qualquer coisa aqui, gente. Escrevi um monte de letra aqui. Aí eu tenho outro título para começar aqui, ó. Por exemplo, vou colocar aqui um outro título. Vou colocar aqui, por exemplo, capítulo 2. Vamos lá, vou colocar aqui tudo em negrito. A fonte eu não mudo. Formatar, texto. Uso de tudo maiúsculo. Vou colocar aqui em negrito e coloco no meio, certo? Perfeito. Olha o que vai acontecer aqui, gente. Eu vou pular e ele vai para a próxima página. Gente, nunca façam isso. Se não tem... Ah, professor, mas nesse caso aqui, vai ficar sobrando esse... Eu não coloco o título e vai ficar sobrando esse espaço? Sem problema, gente. Aí vocês usam aquela... E não precisa ficar pulando linha, tá? Usem aquela ferramenta que vocês já aprenderam, que é a quebra de página. Eu vou apertar Ctrl Enter, ele já vai e pula para a próxima página. Por quê? A partir do momento em que eu faço isso daqui, né, eu vou fazer o quê, gente? Eu vou quebrar o vínculo do meu texto. Né? Ou seja, aquele título está falando do quê? Eu tenho que ir na outra página para ver. A mesma coisa quando eu pego um texto iniciando sem título,
meio que eu perco aquele vínculo que eu tenho porque ele está na página anterior, tá? Então, nunca façam isso, tá, galera? De vocês, professor, mas não tem espaço, então deixa a página, metade da página em branco e coloca o título na outra página, mas nunca separem um do outro. Se tiver espaço para você colocar a primeira linha do parágrafo, sem problemas. Uma linha já é o suficiente, mas você não colocar nenhum, aí já fica um pouco complicado, ok? Bom, voltando aqui para o slide. Olha só. E aí, como visualizar a sua estrutura de tópicos, né? E tem um ícone que ele fica aqui no Documentos Google, vamos voltar aqui. Eu vou voltar aqui lá para aquele primeiro documento que nós fizemos. Aqui, ó. E aí vocês vão notar que aqui, ó, no lado, eu tenho esse ícone aqui, ó. Todo mundo tá vendo esse ícone bem aqui, gente? Aqui? Vocês estão conseguindo ver? Os professores realmente, eles fazem muito isso, Isabel. Vamos lá, todo mundo conseguiu ver esse ícone aqui, né? Esse ícone aqui, gente, ele vai mostrar a minha estrutura dentro do texto. Mas olha só, professor, não está mostrando nada aqui, ó. Não tem nada estruturado, justamente porque agora é que eu mostrei para vocês como é que a gente coloca, que a gente formata os títulos. Agora nós iremos aprender a estruturar os mesmos. Vamos aprender a estruturar esses títulos. Como nós vamos fazer isso? Vamos lá, volte para cá. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz isso. Vamos lá. A gente vai utilizar uma ferramenta, gente, que eu falei para vocês na primeira aula. Essa ferramenta, ela é excelente. É uma ferramenta chamada ferramenta Estilo. Ela fica bem aqui, ó. Deixa eu tirar essa tela daqui. Essa ferramenta, ela fica bem aqui, ó. Estilos. Todo mundo tá vendo aqui? Vocês estão conseguindo ver? Bom, então, como é que essa ferramenta aqui funciona? Muita gente pensa que essa ferramenta ela serve apenas para deixar o texto bonitinho, você já ter um tamanho de título pré-determinado, mas a gente pode fazer muita coisa, né? Muita coisa com isso daqui. Primeira coisa, vamos lá. Eu vou pegar aqui o título de sessão primária, Introdução. O que eu vou fazer? Vou selecionar ele aqui. Vou selecionar ele com o meu mouse. E aí, gente, eu vou vir bem aqui, ó. Texto normal, tal. E vou escolher esse daqui, ó. Título 1. E vou vir bem nessa opção aqui, ó. Usar essa formatação para título 1. O que vai acontecer, pessoal, quando eu... Opa, volte aqui. Quando eu aplicar essa formatação aqui para título 1, ó. Usar essa formatação para título 1. Tá. Todo título que eu for fazer, que ele seja de sessão primária, basta eu aplicar o título 1, que eu não preciso corrigir a formatação detalhe por detalhe. Professor, o que você quer dizer com isso? Vamos lá. Vou criar um outro título aqui, ó. Vamos lá, vamos começar o nosso trabalho. Vamos lá. Desenvolvimento, né, que é o próprio trabalho em si. Vou colocar ele todo esquisito aqui, ó. Vou colocar com a fonte 17, em itálico, sabe? Bem bagunçado, sabe? Nada a ver com a BNT. E eu quero deixar ele no mesmo padrão desse daqui. Eu vou ter que alterar detalhe por detalhe? Não. Eu venho aqui, ó, ele está selecionado. Ó, vou selecionar ele aqui. Vou vir aqui em título 1. O que foi que aconteceu aí, galera? O que foi que aconteceu que vocês viram aí? Que aconteceu quando eu apliquei o título 1? Hein, pessoal? Bom, pessoal, galera, vocês têm que ser mais ativos na aula, viu? Vocês não estão participando. Vamos lá. Então, gente, o que foi que aconteceu aqui? Eu tenho a partir do momento em que eu uso aqui o título 1, ele passa a ter a mesma formatação desse primeiro. Por quê? Eu estabeleci aqui uma regrinha. A regrinha aqui tem que estar em negrito com a fonte 12, certo? E em negrito com a fonte 12 e com tudo maiúsculo. A partir do momento que eu estabeleci essa regrinha, toda vez que eu aplicar essa regra em qualquer outro título,
né? Eu vou ter a mesma formatação que eu fiz no primeiro. Por exemplo, vou fazer um outro exemplo aqui, ó. Ó, conclusão. Tá bem esquisito também, ó. Tá com fonte 11 e tudo mais. Vou colocar aqui sublinhado, ó, bem diferentão. O que é que eu vou fazer? Venho aqui, ó, aplicar título 1. Viu? Ele fica com a mesma formatação. Conseguiram entender essa parte, gente? Então, o que vai acontecer? Aqui, a partir de agora, eu começo a tornar algumas tarefas minhas meio que mais automatizadas, certo? Essas tarefas eu não vou precisar formatar manualmente cada título em si. Suponhamos que você fez um trabalho que ele for muito grande, isso vai dar uma trabalheira enorme, gente, né? Então, a gente já consegue fazer isso de uma forma bem mais fácil, de uma forma bem mais tranquila, ok? Bom, agora, professor, e eu posso aplicar essa mesma regra para os outros? Para os outros, eu vou fazer uma regra diferente. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, contexto histórico. Isso aqui não é um título de seção secundária? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, na ferramenta estilo, título 2. Ah, professor, a secundária não pode ser o 1 e tudo. Não, eu tenho que respeitar a ordem. Se aqui é secundária, eu vou colocar em título 2. Venho aqui na opção, ó, usar essa formatação para título 2. Então, vamos lá. Pronto. Ele vai salvar aqui todo o título 2. Aí eu posso aplicar essa mesma formatação para os outros. Ó, já que já está determinado, ó, isso aqui também é uma seção secundária, eu venho aqui, título 2. Eu venho aqui, título 2. Ó. Todos agora estão estruturados. E esse daqui, professor, que é uma seção terciária, como é que eu faço? A mesma coisa, ó. Eu vou vir aqui, ó, seleciono o primeiro. Esse primeiro é o que vai determinar a regra para os outros e coloco aqui, ó, título 3. Usar essa formatação para título 3. Pronto. Agora os outros também. Título 3. E aí, gente, aí vai seguir, por exemplo, se eu tiver um outro tópico aqui, ó, que eu queira fazer, por exemplo, 2.1. Deixa eu ver aqui. Um assunto que tem a ver. Como começou o conflito? Como começou a guerra? Tá vendo? Tá com fonte 11 e tudo mais. Não vou precisar alterar. Eu só venho aqui, ó, título 2. Olha aí, ele já aplica a mesma regra, certo? Então, gente, é muito fácil. A partir da ferramenta estilo, olha só, eu tenho todos os meus, tudo aqui estruturado, certo? Ah, professor, mas o que isso vai influenciar? Quando vocês vierem aqui nessa barrinha, nessa ferramenta aqui, ó, que eu mostrei para vocês, prestem atenção à diferença agora, ó. Olha como, gente, olha como ficou diferente aqui a minha estrutura, ó. Prestem atenção. Eu tenho aqui, ó, a minha introdução. Como é um título de sessão primária, vocês percebem que, ó, aqui quando eu tenho a secundária, eu já tenho um leve recuo, justamente para identificar o quê? E esses 3 assuntos aqui estão dentro da introdução, certo? Estão relacionados com a introdução. Assim como eu pego aqui, por exemplo, na seção terciária, esses 2 títulos aqui, esses 2 textos, não tem os textos, mas obviamente eu coloquei os títulos para dar como exemplo, ele está dentro aqui de causas de conflito. Mesma coisa aqui, ó, como a guerra começou, ele está dentro justamente do desenvolvimento do trabalho, certo? Então, olha só, a partir dessa ferramenta, simplesmente através da ferramenta estilo, eu consegui, então, hierarquizar, consegui estruturar todo o meu texto. Gente, deu? Ficaram na dúvida? Eu sei que pode parecer um pouquinho complicado, mas depois vocês podem assistir essa aula pausadamente para vocês entenderem melhor como que vocês podem estar fazendo. O que eu preciso é, no primeiro título, eu sempre vou atribuir uma regrinha. Eu vou atribuir uma regrinha. A partir do momento que eu atribuo essa regra, é só aplicar a mesma regra nos outros títulos. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Posso seguir? Alguma dúvida? Vamos lá. E, professor, qual que é a importância de eu fazer isso daqui, fazer toda essa trabalheira aqui? Né? Primeiramente, tornar a sua formatação mais fácil. Em segundo lugar, todo texto, todo trabalho acadêmico grande, que ele tenha muitos capítulos, ou vocês já leram em livros ou revistas,
todos eles têm uma coisa chamada sumário, que é onde tem onde você tem lá o índice de cada página, o que cada conteúdo está, cada conteúdo, qual página que está contida aquele conteúdo. Todo mundo já viu, né? E assim, um costume que nós temos muito de fazer é criar sumário manualmente. Colocar lá, capítulo 1, aí dá aquele mundaréu de espaço, página 2. Capítulo 2, aí dá lá com mundaréu de espaço, eu coloco um monte de pontos, página 10, e por aí vai. A partir de hoje, gente, vocês vão aprender que vocês não vão precisar fazer absolutamente nada disso. Por quê? A partir do momento em que eu estruturei o meu texto, eu consigo fazer isso de forma automática. De forma automática, professor? Olha só. Primeiramente, eu vou precisar, para eu criar o meu sumário disso daqui, deixa eu colocar isso aqui em outra página, gente. Jogar isso aqui em outra página. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui, vou criar uma quebra aqui, que aí eu jogo esse conteúdo para a próxima página. Né? Agora, e esse aqui também eu vou jogar ele para a próxima página. Pronto, né? Criei aqui os meus conteúdos, certo? Agora, o que eu vou precisar fazer, gente? Eu vou precisar que o sumário, vocês concordam comigo que ele sempre vem antes do conteúdo? Então, eu preciso criar uma página em branco antes. Olhem isso daqui, vocês já aprenderam como é que vocês criam uma página depois. Vocês vêm aqui, ó, inserir, quebra de página. Ou podem usar o atalho Ctrl Enter. Agora, gente, eu quero inserir uma página, professor, só que eu quero inserir ela antes do meu documento. Como é que eu vou fazer? É simples. Eu venho antes da primeira palavra do documento e aperto Ctrl Enter. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai criar uma página em branco antes, né? E aí, dessa página em branco, aqui que eu vou construir o meu sumário. Como não tem indicação numérica aqui, gente, eu posso colocar um título. Vou colocar aqui, ó, sumário. Nesse caso aqui, gente, o título ele vem no meio. Fonte 12, tranquilo. Perfeito aqui. Precisa estruturar ele? Nesse caso aqui não, gente. Vou colocar aqui com o texto normal, porque senão ele não pode aparecer no sumário, entendeu? Então, eu não preciso estruturar ele. Ok. Agora eu vou criar aqui, ó. O meu sumário está aqui. Vou colocar o alinhamento justificado. E o que eu vou fazer aqui agora, gente? Vou colocar aqui em 12. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir bem aqui, ó. Inserir essa última opção aqui, ó. Inserir sumário. Percebam que aqui do lado, gente, eu tenho 3 opções. Eu tenho um sumário de texto simples, no qual ele vai mostrar o meu texto mais o número da página. Depois, ele vai mostrar o texto e aqueles pontilhados e o número da página. Professor, qual que é certo e qual que é errado? Você pode usar qualquer um. Fica a seu critério, é uma questão mais pessoal. E eu tenho o sumário por link, que ele é recomendado para quando eu tenho algum documento online. Então, eu não preciso visualizar as páginas. Eu clico no link, ele me leva lá. Eu estou lendo no iPad e tudo mais, no tablet. E aí, no celular, eu posso, então, ler aquele. Só clicar no link, ele já me leva para a página. Eu vou escolher aqui, entre esses 3, gente, eu vou escolher aqui o sumário pontilhado. Vejam agora o que vai acontecer. Olha isso, gente. O meu sumário ele foi criado de forma totalmente automática. Olha só, inclusive a mesma formatação ele puxou para todos os outros. Não é legal isso daí, gente? Olha, eu não precisei escrever nada. Mas isso daqui só é possível a partir do momento em que eu estruturo o meu texto. Que eu faço esse processo aqui, ó. Título 1, título 2, título 3. Eu fiz isso daqui? Bacana. Então, a partir do momento que o meu texto está estruturado, eu já consigo fazer um sumário de forma totalmente automática. E olha só, o número das páginas, ó, introdução, página 2, ó, desenvolvimento aqui, ó, página 3, conclusão, página 4. E aí, por exemplo, se você for pegar gente, eu tenho um livro publicado. Esse livro, quando eu escrevi ele tem 263 páginas. Imagina eu ter que fazer isso aqui de forma manual. Eu fiz usando a ferramenta do Google na hora de eu fazer a diagramação, e aí veio de forma completamente automática. Ficou muito bacana, gente. Eu fiz isso aqui em poucos segundos, né? Então facilita bastante,
principalmente quando a gente vai fazer fazer a diagramação de um documento muito grande. Eu já tenho aqui o sumário de forma completamente fácil, né? Vamos apagar ele aqui? Por quê? Porque eu quero fazer agora sem ser pontilhado. Vou lá em inserir. Mesma coisa, olha aí, ó. Vai copiar a mesma formatação, vai fazer da mesma forma. Ah, professor, mas e se eu quiser fazer um sumário por link? Se esse, por exemplo, aí for um trabalho que eu vou entregar em PDF, um trabalho impresso, o que eu vou fazer? Vou apagar aqui, vou dar um Ctrl Z, ó, para mostrar para vocês. Vou vir aqui, ó, sumário por link. Percebam, aqui não aparece o número da página, né? Não apareceu. Mas, por exemplo, se eu clicar aqui, por exemplo, em desenvolvimento, olha só o que vai acontecer. Ele já me leva direto para a página. Ele cria um link para a minha próxima página, certo? Então, isso daqui eu uso para documentos de forma online, não para documentos que eu vou imprimir. Documentos que eu vou imprimir, eu uso o sumário dessa forma aqui, ó. Deixa eu voltar. Se eu vou imprimir o documento, eu uso, então, o sumário por números. O pontilhado estava mais bonito, peraí. Eu uso dessa forma. Ok, gente? Como coloca o número pequeno no canto da folha? Né? Eu vou mostrar isso para vocês na próxima aula, que esse é assunto da hora da gente fazer a formatação em ABNT. Eu vou mostrar para vocês isso na próxima aula, ok? Bom, deixa eu só ver aqui uma coisa aqui, gente. Só um minutinho. Ah, não! Eu já vou logo mostrar para vocês aqui, ó. Só vim aqui em formatar, ó. Aí aqui eu vou determinar, aqui, ó, vou clicar, vejam aqui, ó, vou logo te mostrar aqui, ó. Formatar, número de página. Tem aqui essa opção. Aí, beleza, eu vou clicar aqui, ele vai mostrar o seguinte. Mostrar na primeira página, se eu não quiser, não preciso. Você quer que mostre esse número aonde? No cabeçalho ou no rodapé? Cabeçalho, o número da página vai aparecer em cima. No rodapé vai aparecer embaixo. Então, eu vou colocar no rodapé para ficar legal. E colocar aqui, ó, iniciar em 1. Olha aí, ó. Agora ele já aparece no rodapé. Deu para entender? Conseguiu entender, Maria Isabel? Bom, perfeito. E essa parte então de estruturação, todo mundo entendeu, gente? Inclusive tem as instruções aqui no slide, tá bom? Ó, eu quis passar logo a questão mostrar a ferramenta. Pelo celular, gente, tem como fazer tudo isso? Tem, de forma muito fácil. Vou tentar compartilhar aqui a tela do meu celular para mostrar para vocês. Vamos lá, deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Espera aí, só um minuto. Vamos lá, eu vou tentar compartilhar aqui a tela do meu celular com vocês. Não sei se vai dar certo não, tá, gente? Mas vou tentar. Vamos lá. Cadê o compartilhamento aqui? Vou abrir aqui o Documentos Google. Ver se vai dar certo aqui, tá, gente? Acho que não vai dar certo não, pera aí. Acho que vai, hein? Opa, já foi. Documentos Google aqui aberto, né? Então, vamos lá. Tem como eu fazer tudo isso no celular, gente? Olha só, eu tenho o meu documento que eu acabei de fazer aqui. Acabei de fazer com vocês. Ele está aqui no meu celular também, né? Só que aí vocês estão vendo o seguinte, eu tenho esse ícone aqui, esse A aqui no meio, ó, esse A aqui em cima sublinhado. Então, eu também tenho aqui, por exemplo, ó, eu vou vir aqui, ó, opa, percebam que a minha ferramenta, eu consigo até entrar aqui na minha ferramenta, porém, o que acontece? A partir do momento em que eu vou determinar aqui, ó, tá aqui, ó, título 1.
e tudo mais. Eu consigo, por exemplo, utilizar os estilos que eu já havia criado no computador. Porém, eu não consigo definir uma nova regra para cada um desses estilos. Vocês estão vendo aqui que eu não tenho aquele menu de usar esse estilo para esse determinado tipo de formatação. Ou seja, obrigatoriamente, para que eu possa mudar esses estilos, essa formatação ela tem que começar diretamente pelo computador. Mas, se eu já tiver, eu já consigo continuar esse trabalho aí diretamente quando começa pelo computador, posso continuar pelo meu celular de forma tranquila, certo? E isso vai funcionar tanto para iOS quanto para Android, qualquer um dos dois aplicativos vai funcionar, ok? Aqui é a questão do sumário que eu falei para vocês, certo? Agora, gente, nós vamos para a segunda parte da nossa aula, né, no qual nós iremos falar aí sobre alguns outros elementos que nós podemos estar inserindo no nosso texto. Vou pegar aqui o próximo slide, compartilhar com vocês. Só um minuto. Só um minutinho aqui, gente. Vamos pegar aqui o próximo slide. Isso vai estar tudo disponível para vocês no Avalon, tá, galera? Aqui vai ser bem rápido, tá? Essa segunda parte. Peraí, galera, que o slide aqui tá abrindo, ok? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos para a próxima parte da nossa aula. Vou falar sobre outros recursos importantes aqui que a gente pode estar usando na produção de documentos, tá bom? Outras ferramentas mais úteis. A primeira delas que eu quero falar para vocês é o corretor ortográfico. Eu sei que muita gente tem raiva de corretor ortográfico, né? Quando vai escrever lá no WhatsApp, quer escrever uma coisa, escreve outra, né? O corretor acaba corrigindo e você só percebeu quando já enviou a mensagem já, né? Agora, o WhatsApp já dá até para algumas edições, né? Já dá até para você editar a mensagem, né? Mas às vezes isso dá um pouquinho isso deixa uma situação um pouquinho chata. Mas o corretor ortográfico, gente, mesmo antes de existir o WhatsApp, é uma ferramenta online que sempre existiu para que possa melhorar, inclusive, aí, a nossa relação com o texto, para que a gente consiga escrever melhor. É o que eu falei para vocês, é uma tarefa que a ferramenta de texto automatiza para a gente, para deixar aí a nossa vida mais fácil, certo? Mas antes de mais nada, gente, vamos voltar um pouquinho lá nos nossos tempos de escola e entender o que é ortografia, né? Ortografia, gente, é uma palavra que ela vem do grego. Vamos cortar ela aqui no meio aqui. Orto vem de correto. Grafia vem de grafos, que significa o quê? Escrita. Ou seja, tudo aquilo que é referente à minha escrita eu estou falando de ortografia. Se eu tenho um erro de ortografia, eu tenho uma palavra que ela está escrita errada, né? E é muito importante o seguinte, vamos pegar esse exemplo que está aqui no slide, abacaxi. Se eu escrever, por exemplo, abacaxi com CH, óbvio que além de feio vai estar errado. Mas eu continuo pronunciando abacaxi da mesma forma. Então eu tenho um erro de ortografia aqui, mas que não está impactando na minha fonética, apenas na escrita da palavra. E não significa que está certo, está errado, tem que corrigir. Agora, se eu tenho um erro de gramática, gramática é tudo aquilo que vai influenciar tanto na minha escrita quanto na minha fonética, tanto na minha fala. Então, por exemplo, se eu falo iogurte, a palavra está escrita errado e eu pronunciei errado. Neste caso, então, eu tenho um erro de gramática. A gramática ela vai influenciar tanto na ortografia, mas também na forma que eu vou falar aquela palavra.
E uma coisa que eu sempre falo para vocês, gente, para vocês exercitarem aí melhor a gramática, a ortografia, gente, o hábito da escrita constante, da leitura constante, porque isso facilita bastante para que vocês consigam pegar melhor as palavras e tudo mais, né? Aumentar o leque de palavras de vocês e novas palavras que vocês vão descobrindo aí no dia a dia, certo? Aí, o que que um corretor ele vai corrigir, gente? Obviamente, o que que vai acontecer? Ele vai corrigir palavras que eu escrevi errado. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um documento aqui para vocês. Vamos lá. Vou abrir aqui um documento. Inclusive, gente, tem alguns corretores aqui, ó. Vejam o seguinte, escrevi aqui essa palavra horrenda aqui dessa forma, né? E apareceu essa linha vermelha aqui embaixo. Essa linha aqui, gente, a gente chama ela de gralha. A gente chama ela de gralha, essa linha aqui. E ela significa o quê, gente? Significa que essa palavra está escrita corretamente e que o corretor ele vai me sugerir, então, aqui o quê? Uma correção, ó. Você quis dizer iogurte. Agora a palavra está escrita de forma correta, né? Outra coisa também que os corretores eles costumam corrigir, gente. Questão da Opa, volte aqui. A questão da pontuação, né? Quando eu não ficar com frases muito longas, frases muito confusas, palavras muito usadas dentro do mesmo contexto. Meu pai lavou o carro e colocou o carro dentro da garagem. Olha só isso. Eu tenho uma frase curta no qual eu utilizei um substantivo idêntico duas vezes. Então, neste caso, o corretor ele vai te fazer uma sugestão, por exemplo, meu pai, ele vai, por exemplo, sugerir para que você use assim: meu pai lavou o carro e o colocou na garagem, ou seja, eu substituí o segundo substantivo por um pronome oblíquo, né? E aí eu tiro a redundância e aí a minha frase ela continua ganhando sentido. E também onde vai sugerir onde você deve colocar vírgulas, pontos, acento, qualquer um dos três acentos, ou seja, acento agudo, o circunflexo e a crase, né? Lembrando, gente, tio não é acento, tio é sinal gráfico, né? Um acento, ele, na língua portuguesa, um acento sempre vai determinar qual que é a sílaba tônica. O tio nem sempre vai requisitar isso. Os acentos, sim, ok? E aí, aqui no Google Documentos, onde é que eu vou? Vamos abrir aqui, onde é que está aquela minha janelinha com o documento aqui? Onde que ele está? Eu já perdi, pelo jeito. Já perdi aqui o meu documento. Ele estava aqui em algum lugar. Vamos pegar aqui o que a gente utilizou na primeira aula mesmo? Vou criar aqui, ó. Vamos lá. E onde eu vejo aqui a questão da correção ortográfica? Eu vou vir aqui, gente, ó, em ferramentas. Eu tenho aqui, ó, ortografia e gramática. E aí aqui, ó, deixa eu maximizar para vocês verem melhor. Eu tenho aqui, ó, verificação ortográfica e gramatical, mostrar sugestões de ortografia. E aqui eu tenho, gente, dicionário pessoal. O que é o dicionário pessoal? Às vezes você tem alguma palavra que é muito diferente, às vezes um nome próprio que é diferente, você escreve ele no seu texto e a ferramenta vai indicar que o nome está errado, mas que na verdade não está. Então, o que você pode fazer? Você clica com direito e você pode adicionar essa palavra ao seu dicionário. E aí, das próximas vezes que você precisar escrever aquela palavra, ela simplesmente não vai dar mais como errada, porque ela já está dentro do seu dicionário, ok? Bom, alguma dúvida, gente, sobre corretor ortográfico? Tá tranquilo? Perfeito, pode seguir. Pode continuar, galera? Ok. Bom, pessoal, vamos lá. Continuando, outra coisa que eu posso ver aqui no meu documento, né? Isso aqui eu vou pular porque eu não estou utilizando muito, é uma ferramenta de contagem. Isso aqui, gente, principalmente no ensino superior, vocês irão utilizar em algum momento. Por quê? Vai ter alguns tipos de documento que vocês terão um número X de palavras que esse documento pode ter. Ah, ele pode ter até, por exemplo, um resumo acadêmico, ele pode ter no máximo 500 palavras. Então, você vai colocar o quê? 500 palavras, exatamente 500 palavras dentro daquele contexto. Não pode passar disso, né? Então, nesse caso, você vai precisar utilizar essa ferramenta. Onde é que está essa ferramenta? Vamos abrir aqui de novo o nosso documento, ó. Ferramentas, contagem de palavras. Quando eu abro aqui, ó, ele vai mostrar para mim, ó,
ele mostra para mim quantas páginas eu escrevi, no caso eu fiz 4 páginas aqui, quantas palavras eu utilizei, quantos caracteres e quantos caracteres sem espaço. Inclusive, essa opção aqui, ó, eu posso deixar ela marcada. Por quê? Porque aí ele vai me mostrar bem aqui, ó, quantas palavras eu escrevi em tempo real, ó. Ó, concluímos que o... Vamos lá, vou colocar O conflito entre Rússia e Ucrânia se estende desde os tempos da Guerra Fria. Olha aí, ó. Eu escrevi aqui algumas palavras. Deixa eu corrigir essa daqui, né? E aí ele já me dá a contagem aqui em tempo real. Isso aqui é muito útil, tá, gente? Ajuda a gente a manter um controle aí sobre o nosso texto, tá bom? Aqui onde fica, igual eu falei para vocês. E aqui outra ferramenta que eu tenho é o seguinte, gente, que é a ferramenta que eu chamo de ferramenta download. Eu começo a construir um documento no Google, mas eu quero que ele fique em outro aplicativo. E aí, neste caso, o que eu posso fazer? Eu posso estar exportando esse documento através... Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui em arquivo, ó. E aí eu posso estar fazendo aqui o download dele em diversos formatos. Prestem atenção aqui, ó. Eu venho aqui em arquivo, fazer download. E aqui eu posso fazer download para diversos formatos, ó. O formato do Microsoft Word, caso eu queira continuar o documento em um documento do Word. ODT, que é do OpenOffice, certo? É aquele do Writer, né? Que é o aplicativo do OpenOffice. Galera que usa Linux aí, ó. A dica para vocês. RTF, esse aqui, gente, é o formato que é utilizado lá naquele aplicativo do Windows chamado WordPad, que ninguém usa, fica lá jogado, eu acho que muita gente nem sequer nunca abriu, né? Quero, por exemplo, exportar um documento em PDF, ou seja, eu quero mandar via e-mail, porém, eu não quero que ele tenha mais a opção oficial de você alterar aquele documento, posso mandar em PDF. Eu tenho também o TXT, aquele textozinho basicão do bloco de notas que não tem formatação nenhuma. E eu tenho também o EPUB. O que é o EPUB, gente? É o formato que é usado em livros digitais. Se eu quero, por exemplo, fazer para um Kindle, fazer um documento para um Kindle, fazer um documento para um iPad, por exemplo, ali no Apple Books, né? Então, eu posso exportar isso aqui, que é o formato para livro digital, certo? Então, eu tenho muitas possibilidades aí trabalhando com a ferramenta do Google. E aí, gente, para encerrar a nossa aula de hoje, eu vou ensinar vocês um outro documento que vocês podem estar fazendo, que é o quê, gente? A ata. Nós já aprendemos como é que fazemos um atestado, nós já aprendemos como fazemos uma declaração, agora vocês vão aprender aí como é que a gente faz uma ata. A ata, gente, é um documento que ele é um documento oficial, ele tem validade jurídica, e ele serve para quê, gente? Para a gente fazer um documento a respeito de alguma coisa que aconteceu, a respeito de algum fato, né? Manifestada em uma reunião. Por exemplo, uma reunião de condomínio. O condomínio vai ter que construir uma nova portaria, o condomínio vai ser asfaltada a rua, vai ser instalado câmera. Tem um vizinho que não deixa ninguém dormir de noite fazendo festa na terça-feira, né? E aí vão fazer uma reunião de condomínio para determinar isso, certo? E aí o que acontece? A ata é o documento que vai relatar tudo aquilo que foi dito naquela reunião. Ou seja, as deliberações, o problema, qual que é a resolução que vai ser tomada, decisões, votações e tudo mais, né? E assim, algumas regrinhas sobre a ata, gente. A ata, ela não precisa necessariamente ser digitada. Eu posso fazê-la caneta, de forma manual, né? Porém, eu não vou fazer isso, gente, numa folha, num papel, naquele caderno que está jogado lá em casa, não. Eu tenho, em algumas livrarias, eu tenho um caderno próprio que é para fazer ata. Então, ele tem todos os campos, tudo necessário, certo? Tem o número das páginas e todos os campos que você vai preencher na hora lá que são exigidos para um ato oficial, né? E detalhe, gente, ata não se passa limpo. Você fez um ato de uma reunião, terminou, mas depois vai precisar acrescentar outra informação. Então, você coloca essa informação na página seguinte, em anexo, em um único parágrafo. Mas não se passa a ata a limpo, né? Por que não se passa a ata a limpo, gente? Porque, vamos lá, o que compõe uma ata? Eu tenho primeiro o cabeçalho, o título, né? O local. Eu vou pegar aqui, por exemplo. Veja esse exemplo que está aqui. A ata, gente, eu tenho aqui, eu vou tentar fazer uma ata aqui, por exemplo, sobre a aula de hoje, né? Então, eu preciso ter aqui a logomarca, gente? Não, só se você quiser, tá bom?
mas eu tenho que ter aqui todas as informações a respeito da empresa, certo? Então, eu vou tentar reproduzir essa ata aqui. Vamos lá, vou criar um novo documento. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, por exemplo, vou criar um cabeçalho. Como é que eu crio o cabeçalho? A gente dando 2 cliques. Então, vou colocar aqui, ó, Enet Brasília. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui o título em 12, né? Negrito e tudo mais. Vou colocar aqui algumas informações aqui embaixo. Eu vou colocar o endereço daqui, ó. Vou colocar sem o negrito, ó. Vou colocar setor. Opa. Setor Comercial Sul, quadra 2, edifício Wad Cecílio. Coloco o telefone daqui. Vou colocar o telefone. E vou colocar aqui o e-mail. Vou colocar um meu mesmo, tá? Só como teste. Opa. Beleza, fiz o meu cabeçalho aqui com as informações que eu precisava. Agora, o que que eu vou precisar fazer aqui na minha ata, gente? Eu vou vir aqui, ó, e vou colocar o título dela, certo? Então, eu vou colocar aqui uma ata sobre a aula de hoje. Então, eu vou colocar aqui, ó, ata. Eu preciso numerar ela, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui, como é a primeira ata que a gente está fazendo, então, eu vou colocar aqui, ata número 1 de 2023, da reunião, ou da aula, né, no caso, realizada em... Aí vem a data. A data tem que ser por extenso, tá, galera? Então, eu vou colocar aqui a data. 21 de julho de 2023. Lembrando, como isso aqui é um título, tá, gente? Isso aqui é um título, obviamente, que tem que estar em negrito. Certo? Agora eu vou começar aqui, pulo uma linha e começo, né? Então eu coloco aqui, ó, Aí eu vou colocar aqui um texto qualquer, tá? Só para vocês entenderem como é que funciona. Aos 21, ó, de julho de 2023, às 14 horas e 15 minutos, às 14 horas e 15 minutos, foi realizado na unidade de Brasília da ENET uma aula de produção de documentos. Nessa aula foi falado sobre estrutura de tópicos, onde aprendemos como estruturar um texto e, posteriormente, aprendemos sobre corretor ortográfico e ata. Após essa aula, os alunos estão aptos para fazer este tipo de documento no mercado de trabalho. Ponto. Vou colocar aqui a formatação, né, gente? Então, tamanho 12, alinhamento 1,5, né? E espaçamento 1,5, alinhamento justificado. Vou colocar aqui, ó. Agora eu vou colocar a minha assinatura aqui. Opa, pera aí. Pera aí, gente. Por que tá dando um erro aqui? Vou colocar aqui, ó, um campo aqui para eu colocar a minha assinatura. Vou colocar ela centralizada. E vou colocar aqui, ó. Ó, agora eu vou colocar aqui a assinatura da ata. Por que que eu tenho que ter duas assinaturas, gente? Uma é de quem foi responsável pela informação e a outra de quem fez a ata.
Você vê, gente, é um documento simples, objetivo. Eu faço ele em apenas um único parágrafo, certo? Vou até modificar aqui, ó, porque está faltando aqui a crase. Faço ele apenas em um único parágrafo, no qual eu disse tudo o que aconteceu aqui. E qual que é a conclusão que foi feita a partir disso. Posso até colocar uma saudação aqui no final. Sem mais para o momento. Encerramos a reunião. Pronto. E outra, gente, se eu participo de uma reunião, obviamente que todo mundo que participou tem que assinar. Por quê? Porque é o respaldo que eu tenho se der algum tipo de conflito, se der alguma informação errada, tá bom? Então, gente, aqui eu fiz uma ata simples, certo? E essa vai ser a tarefa que vocês vão ter para a aula de vocês. Vocês vão assistir essa aula aqui, né? Quem quiser assistir de novo e tudo mais, e vocês vão produzir uma ata nesse modelo que eu produzi. Não vale copiar da minha, certo? Mas eu quero que vocês façam aí de acordo com o que vocês aprenderam, gente. Ok? E aí, gente, alguém tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? Tá tranquilo? Tá de boa? Maicon, só desliga sua webcam, por gentileza. Então, agora, esse foi o assunto da nossa aula de hoje. Daqui a pouco eu estou liberando essa aula gravada para vocês, tá bom, gente? E agora eu vou fazer a chamada, tá? Não saiam daí ainda. Pessoal que está assistindo aí ao vivo, vou fazer a chamada de vocês aqui agora, tá? E aí o pessoal que está vendo vai ver isso aqui de forma gravada. Eu vou interromper aqui a gravação. O que vai contar para a chamada de vocês é o quê? Vocês assinarem a chamada no Avalon e fazerem a atividade, tá bom? E é isso, gente. Essa foi nossa aula de hoje. Agora eu vou fazer a chamada de quem está aqui ao vivo, tá?